Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a lua minguante que está chegando no céu no dia 2 de fevereiro. Eu sou Julie Marie, sou astróloga. Vocês já me conhecem, a gente está sempre juntos por aqui, estamos sempre juntos conversando sobre astrologia. É uma honra para mim poder compartilhar esse conhecimento que eu tanto amo, que eu tanto adoro, que eu tanto honro, que é a astrologia, e ter vocês ao nosso lado é um imenso prazer, faz tudo ficar melhor. Então, merci pela companhia, pela confiança, pela parceria. Vamos em mais um momento meu com vocês aqui nesse nosso quadro Trânsitos Lunares. A gente fala sobre o movimento da Lua no céu. Temos nosso outro momento que é sobre algum ponto, algum movimento, algum trânsito importante no céu que eu trago para contextualizar na prática aqui da nosso planeta Terra como é que a gente pode vivenciar essa energia, que é o quadro Signos e Rituais, Rituais e Signos. E em todos eles, muito bom estar com vocês. Fiquem até o final, que no final, como sempre, eu tenho uma dica para dar para vocês para sofisticar e potencializar ainda mais os estudos e, enfim, o autoconhecimento que vocês vêm buscando tão lindamente, tendo a astrologia como parceira, certo? E comenta, curte, compartilha, manda para quem você sente que pode se beneficiar com esse conteúdo que agora eu vou entregar. Bom, no dia 2 de fevereiro a Lua chega no signo de Escorpião, com o Sol em Aquário, marcando o quarto minguante, que é essa fase da Lua em que cada vez mais ela vai não consentindo que o Sol a ilumine, né? A gente vem de uma fase cheia e ela vai então cada vez mais, eu gosto de pensar, não consentindo que o Sol a ilumine, para que ela vá se reservando cada vez mais, né? Estando cada vez mais na introspecção dela, né? E eu acho que a fase minguante é importante a gente pensar nesse sentido, né? Não trazendo o signo, trazendo a fase nesse primeiro momento. A fase minguante é sempre um processo de recolhimento, né? É quando as seivas das plantas descem, né, da ponta das flores, onde a gente faz a colheita, inclusive dos óleos essenciais, que tá lá, né, se oferecendo pra gente. Essas seivas agora retornam para a base das plantas, então a gente entende toda essa natureza, toda a energia da natureza entrando nesse processo de recolhimento e introspecção. Então, é necessário que a gente entenda a natureza desse movimento, em que nós tendemos a, não digo sair de cena, eu acho que não se trata de a gente parar de viver ou diminuir o ritmo de vida, mas a gente respeitar essa necessidade de dar, né, mais espaço para as vozes internas, para os pensamentos, para as emoções, esse silêncio interno que a gente precisa para estar a sós com aquilo que a gente está pensando e sentindo. O Sol em Aquário, o Sol em Aquário, a fase, né, aquariana do céu, ela traz pra gente uma velocidade mental mais acelerada, é um signo de ar, então é um período em que a gente tem a nossa mente tomando um vento, um vendaval que faz com que a gente renove, atualize, dê novos horizontes para a nossa vida, entendendo aquilo que está ultrapassado. Então é necessário que a gente se abra para esse estado de liberdade, libertação e revolução de Aquário. E quando a Lua chega no signo de Escorpião, formando a quadratura, né, nesse caso entre signos fixos, são signos de estabilização, a gente tem um desafio oferecido nesse sentido da energia escorpiana para a temporada aquariana. Vocês sabem disso, sempre digo aqui, fases crescentes, fases minguantes são fases de meio do caminho, né, os pit stops da fase dos trânsitos lunares, né? Então é importante a gente entender que tem um desafio nisso. A quadratura, que é o ângulo de 90 graus formado por Sol e Lua, ela tem uma quina, né? É difícil a energia fluir com tanta fluidez como é quando tem, por exemplo, uma reta, né? Uma linha reta. Então a gente tem que ter protagonismo de tornar esse desafio algo que traga pra gente a ideia de uma evolução, de uma superação, de uma conquista de um estado evolutivo. E o que pega quando o Escorpião e Aquário se encontram? Eu, pessoalmente, acho esse encontro lindíssimo. Eu acho Escorpião e Aquário os maiores revolucionários, os maiores transgressores no sentido de movimentar a nossa vida, no sentido de fazer a nossa vida seguir adiante, né? Escorpião com a sua força de desapego, né? Com a sua força emocional de desapegar e de entender nesse desapego a ideia de uma ciclicidade interna, né? A gente sente as coisas, a gente vivencia os nossos processos e tem uma hora que aquilo ali já não tem vida em nós, alguma coisa perdeu vida, alguma coisa deixou de estar presente na nossa vida, ou a gente se despediu de algo voluntariamente, mas fato é que tudo é impermanente. E Aquário é o atualizador, é aquele que segue adiante também, assim como Escorpião, mas à sua maneira, né? Entendendo esse processo de atualização da vida, mas não necessariamente de uma renúncia a algo.
ele só segue adiante, né, atualizando. Eu tenho Sol em Escorpião, ascendente Aquário, né, então eu trago para vocês algumas experiências mais pessoais mesmo, assim. Eu acho que o desafio de Escorpião, na questão aquariana, é trazer a ideia de que as coisas elas podem sim ter um fim, né? E a gente pode abrir algo muito, muito significativo quando a gente entende a finalização de alguma coisa e não a renovação daquilo, né? É importante entender que Escorpião, quando ele desapega, quando ele decreta o fim, aquilo se torna um adubo muito poderoso, um adubo muito nutritivo, um adubo muito fecundo para que algo novo possa nascer, né? Tanto que Escorpião, uma das águas, né, que eu cito que é a dele, é a do lodo, que é uma água extremamente nutritiva, uma matéria, né? A matéria do lodo é uma matéria, inclusive, que faz a flor de lótus nascer. Então, eu acho importante que a liberdade aquariana ela não seja só algo da ordem da gente tentar fazer com que as coisas se beneficiem, né, ganhem uma cara nova, de modo até a seguir tendo espaço na nossa vida. É importante emocionalmente a gente perceber que tem situações que a gente precisa de fato encerrar, que não tem muita razão da gente seguir tentando encontrar nuances ou formas ou atualizações quando a coisa em si ela teve um espaço e pode não seguir tendo para que algo novo chegue, não algo atualizado daquela mesma circunstância, né? Aquário é um signo de ar, é um signo de uma imensa capacidade de refletir, né? Tem uma tolerância, tem uma situação de vínculo, né? De uma certa curiosidade, de um envolvimento mental com as coisas, de querer ver como é que as coisas podem se desenvolver e querer se manter agregando, né? Aquário, ele tem essa coisa de agregar. O movimento aquariano é o movimento do coletivo, né? Da soma. E é importante que seja, mas tem coisas na nossa vida que não são exatamente a soma que vai resolver, ou pelo menos, né, trazer novos atributos para aquilo. É importante considerar, sim, que tem situações em que o ciclo ele tem que se encerrar. Ele não tem que progredir, ele não tem que encontrar novas formas de ser, ele tem que aceitar a finitude, né, assim, isso é uma forma de enxergar esse movimento, que eu acho que é muito libertador para as nossas vidas, né, a gente tentar entender nessa fase dessa semana aquilo que tem sim como necessidade, uma atualização, uma renovação, que é bem aquariano, e também muito respeito por aquilo que a gente sente que não tem mais força em nós, e não tem mais motivação em nós para que a gente queira dar uma nova cara, para que a gente queira tentar que aquilo siga adiante de maneira renovada. Aquilo pode simplesmente não mais seguir. E tá tudo certo, tá tudo bem, faz parte, né? Assim, uma nova coisa vem disso e Aquário vai adorar também. Mas a gente poder não seguir adiante, não atualizar ou tentar fazer com que aquilo encontre algum tipo de renovação para fazer sentido, é muito libertador também. Né, assim, então eu acho que tem esse lugar, e é um lugar, de novo, uma interpretação hoje num vídeo muito de uma ordem pessoal, é como eu sinto na minha vida, então eu tô dando para vocês um olhar, de novo, individual, meu, Julie, de como eu vivo com Aquário e Escorpião dentro de mim, entendendo o que é atualização e entendendo o que é desapego, é finitude, né, assim, é bem sutil, mas se vocês conseguirem entender a mensagem que eu tô fazendo, eu acho que a gente tem um grande salto de transformação na nossa vida. Né, seguindo, dando sequência e levando novos ventos, ou que precisa só de uma nova forma de ser vivenciado para que aquilo se dilate, ou entendendo, sim, também a liberdade que é a gente considerar a finitude do que não tem mais vida. E acho também importante pensar que Escorpião é um aprofundamento emocional naquilo que a gente vive, e Aquário ele é um grande entusiasta, né, da informação, da livre informação, da gente ter acesso a todas as informações, mas é importante que a gente aprofunde isso tudo e que a gente entenda como que a informação que a gente vai atrás e perpetua, ou enfim, se identifica ou gasta o nosso tempo nela, faz com que a gente se sinta. Né? A mente e o estado emocional, eles são muito conectados. Você pode ver quando você lê notícias, se informa, se envolve com algum assunto, como que aquilo, seu coração pode bater mais forte. Você pode ficar inquieto, você pode ficar muito feliz, você pode chorar lendo uma notícia. O emocional está toda hora sendo trabalhado pelos registros da mente.
Então é importante que nisso tudo que Aquário representa, que é esse acesso, Aquário ele é o aquário que jorra, é o aguadeiro, né, que jorra o seu conteúdo na mente humana. Então é essa possibilidade de todas as pessoas terem acesso à informação, que é a liberdade pela mente, que é a liberdade pela informação justamente. Você pode saber de tudo, ou pelo menos aí um anúncio de uma nova era em que agora Plutão e Aquário, perdão. A ideia, olha o Escorpião e Aquário aí, né? Plutão tá em Escorpião. Eu acho que é momento da gente receber revelações de informação extremamente importante que foram ocultadas de nós durante muito tempo. Então, eu acho que também tem um lugar no Escorpião e no Aquário, nessa quadratura de Sol e Lua, da gente aprofundar, né, as informações e os conhecimentos que fazem sentido pra gente. A gente tem que descer com isso tudo. A gente tem que fazer isso, né, o que a gente se identifica, o que a gente acredita, a nossa voz na multidão, né? Isso tem que vir de um lugar muito, muito visceral. É muito importante que aquilo que a gente acredita desça na nossa alma, no sentido de fazer com que a gente sinta profundamente. Porque isso tem um poder ativo, né, de criação, de potência, de envolvimento muito gigantesco, né? Eu acho que essa é a beleza de Escorpião e de Aquário. Quando a gente faz o download de uma informação, né, que faz sentido pra gente, que representa o que a gente acredita e a gente se deixa envolver e emocionar e se tocar e aprofundar aquela informação, ela passa a fazer parte da gente, ela passa a representar a gente começa a viver a nossa vida como essa aliança, né, entre o estado emocional e o estado mental, a maneira como eu me sinto e aquilo pelo qual eu me nutro mentalmente, né, o conhecimento que me nutre, o conhecimento que me eleva, o conhecimento que me fortalece, o conhecimento que me dá direção. Então essa ideia de ar e água, né, a informação que me emociona, a informação que pelo contrário me intoxica. É importante levar a luz nisso, nessa sombra, entender que a gente tem que entender, bem escorpianamente falando, né, o lixo informativo, né? Escorpião, ele é toda forma de excretar, né? Assim, o nosso sistema excretor é escorpiano. Então, é importante a gente entender que a gente tem que fazer aí uma reciclagem e separar o que é uma informação nutritiva e o que é uma informação que a gente tem que fazer uma varredura para sair de dentro de nós, para não ficar plugada na gente e drenando a nossa energia. É um papo mais intenso, eu sabia que esse vídeo ia de alguma forma me tocar enquanto eu faço, são coisas que eu penso, são reflexões que eu tenho, então até se ficou um pouco subjetivo ou difícil o acesso, me perdoem, mas eu sei que na verdade ele ficou muito, muito bonito, porque são situações que eu penso muito. Então, enfim, trago essas formas de pensar para vocês. São dois signos fortes, potentes, profundos, altamente capazes de fazer a nossa vida se renovar de maneira incomparável, né? De fazer com que a gente sinta o que a gente pensa de maneira incomparável. Isso transforma a gente. Amores, seguindo adiante aquele tesouro que a gente entrega ao final, a gente tem que na nossa escola o mapa que te viu nascer, o mapa natal, um mapa astrológico, que é o mapa que te viu nascer, o céu que te viu nascer, totalmente descrito por Cláudia Lisboa, minha mestra, nossa mestra maravilhosa. É o mapa que segue para você com quase 50 páginas, totalmente interpretado por ela, ponto a ponto, signo a signo, planeta a planeta, casa a casa, que eles, né, como é que é no céu o diálogo entre tudo isso, como é que é o seu céu, onde é que estão suas luzes e sombras, cadê seus desafios e suas potências. Então é um tesouro que você inclusive pode usar para trazer para cá, para os nossos vídeos, para você identificando. Nesse vídeo agora, por exemplo, onde é que você tem Aquário, onde é que você tem Escorpião, essa quadratura, esse Sol e Lua minguante acontecendo nesses espaços do seu céu. Nesses pontos é que vale a reflexão do que merece um ar renovador e o que merece um ar renunciador, o que segue, o que fica, o que se atualiza, o que fica para trás. E essas esferas da vida estão pedindo essa percepção de atualização e de desapego. Que interessante poder seguir adiante tendo consciência de onde na sua vida o céu está transbordando energia e em que situações vale a pena pensar em upgrades, né, em modernizar, em atualizar e renovar, e em que situações daquela realidade você não se identifica mais e aquilo precisa ficar para trás. Certo? Para encomendar o seu, o link está aqui. Certeza que você vai se apaixonar pelo seu céu e sobretudo por Cláudia Lisboa falando do seu céu, e traz para cá depois para você poder ouvir os vídeos e localizar onde é que essas energias estão no seu céu. E para mais, encomendando esse mapa, você vai receber bônus maravilhosos, inclusive um desses bônus é uma aula comigo, um vídeo que eu gravei para você falando sobre astrologia, obviamente, tenho certeza que você vai amar, entre
outros conteúdos essenciais para quem quer entender de astrologia, certo? Encomenda o seu. Beijo, a gente se vê na próxima semana.